Bom dia aos irmãos. Nós estaremos dando sequência então ao nosso estudo. Nós estamos estudando a respeito de igreja complicada. Conhece alguma? Alguém conhece uma igreja complicada, uma igreja que tenha problemas? Então é isso que nós estamos estudando. E nós, na sequência, nós estaremos com a lição do número 12, onde nós trataremos a respeito de liderança madura, igreja madura. Os irmãos acompanhem comigo, abrindo a sua Bíblia, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11. Segundo Coríntios, capítulo 11. Nós leremos todo o capítulo 11. Acompanhem comigo a leitura. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, pelo zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja comprometida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses apóstolos, e embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado, pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim. Por isso, não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo, Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato para que também me glorie um pouco. O que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me, e posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, muito mais em açoites, sem medida em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar.
em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho a gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela de muralha, debaixo assim me livrei das suas mãos. Vamos orar, meus irmãos? Pai Santo, Pai Eterno, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nós agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos na Sua presença nesse momento, de estudarmos a Tua palavra, ó Deus. Por isso eu te peço que o Senhor, nesse momento em que a Sua palavra foi aberta, foi lida, que o Senhor traga o entendimento para cada um de nós aqui através do Santo Espírito do Senhor. Por isso, ó Deus, abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, ó Deus, que possamos ser edificados pela Tua palavra e assim também, ó Deus, que possamos edificar a vida de outras pessoas, ó Deus, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome dele, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós estamos então tratando a respeito de igreja complicada e o texto que nós acabamos de ler são instruções do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. As cartas paulinas para as igrejas, elas trazem esse contexto de igreja com problemas, igreja que passavam por dificuldades, que passavam por ensinamentos errôneos, e por isso Paulo vem orientar aos irmãos de Corinto como eles devem proceder com relação a diversos assuntos, né, diversas causas. Né? Como nós estamos tratando a respeito de liderança madura, que daí gera uma igreja madura, um padrão de qualidade a respeito da liderança, eu faço uma pergunta aos irmãos: quais características os irmãos gostariam de ver em uma pessoa que fosse trabalhar com você? Não uma pessoa que, dentro do contexto de igreja nesse momento, mas no contexto de uma pessoa que fosse trabalhar com você numa empresa, que fosse ser o seu braço direito, que fosse ser o seu assessor, que fosse falar e responder, muitas vezes, por você em diversos assuntos. Se os irmãos puderem me ajudar respondendo, eu agradeço. Senão a gente, por causa da máscara, a gente não consegue ver se o irmão está falando ou não, né? Mas pense então. Pense na tua mente qual o tipo de pessoa que você gostaria. Porque nós vivemos numa sociedade, meus irmãos, onde nós devemos possuir algumas características. Toda empresa, toda indústria, todos os prestadores de serviços, eles se esforçam para que um cliente, para que as pessoas sejam bem atendidas. Então, há uma necessidade de que tenha alguma característica positiva para que isso aconteça. Agora, os irmãos, pensem comigo, se numa empresa, para o mundo secular, há necessidade de que você tenha algumas características, imagine dentro da igreja de Cristo. Há essa necessidade também. Há essa necessidade de que nós estejamos com os olhos atentos, com os ouvidos atentos, para que essa liderança, ela seja a liderança com as características que nós já conhecemos, né? Que nós já estudamos em outras lições a respeito disso. São características que são colocadas quando vai haver eleição, e mesmo fora de eleição de oficiais da igreja. A igreja Filadélfia, em particular, ela tem trabalhado com essas questões a respeito das características da liderança. Mas o nosso foco do estudo, ele não vem ser somente essas características. Nós temos que ter em mente
que o cristão ele deve desenvolver essas características, né? E por que muitas vezes há uma mudança na postura, não só da liderança, mas às vezes até de alguns membros? Os irmãos devem celebrar uma época, né, alguns irmãos aqui, em que pastores, presbíteros dentro da igreja, ele ia para o mundo secular para fazer os seus afazeres, fazer a sua compra, e bastava ele dizer que era um pastor, bastava ele dizer que era um líder na igreja, que ele era acreditado, ele era visto como uma pessoa idônea, como uma pessoa honesta, como uma pessoa que não traria nenhuma forma de atrapalhar a vida daquela outra pessoa. Comprou fiado, comprou a prestação, às vezes por ser, há tempos atrás, por ser pastor, isso já bastava. Já bastava como garantia de pagamento por ser o cristão. Mas por que isso mudou? Porque hoje nós vemos totalmente inverso. Nós vemos uma diferença muito grande nessas situações. Se você conversar com pastores, com presbíteros, com líderes de igreja, você vai perceber isso. Que pela falta cometida por outras pessoas, ela é generalizada no meio evangélico. Porque o pastor X ou o pastor Y, ele deixou de pagar suas contas, ele causou prejuízo em algum lugar, a liderança, algum líder da igreja, ele causou prejuízo em algum lugar. O restante da igreja é visto da mesma forma. Mas por que isso mudou? Os irmãos conseguem me ajudar nesse raciocínio, nesse pensamento? Por que isso mudou? Por que essa realidade mudou? Por que esses princípios éticos, morais dentro da igreja, com a sua liderança, mudou? Ou pelo menos mudou na concepção das pessoas? Os irmãos conseguem me ajudar nisso? Eu sei que você já pensou aí, mas você não quer falar. Com certeza, né, você já pensou, mas você não quer falar. Mas vamos seguir então. Meus irmãos, no meu entendimento do estudo, essas mudanças ocorreram porque dentro da igreja se propagaram falsos ensinamentos. Dentro da igreja de Cristo se propagaram os falsos mestres, aqueles que estão ensinando o povo de Deus, estão ensinando os cristãos de forma errada. Por isso que esses valores éticos, morais dentro da igreja, muitas vezes eles são esquecidos pelos ensinamentos que essas pessoas colocam dentro das igrejas. Antigamente, como eu já falei, ser cristão era um aval para você conseguir até um bom emprego. E hoje isso não acontece. A mudança que aconteceu dentro da igreja com relação a esses princípios, os ensinamentos de falsos mestres, um ensinamento sobre Jesus Cristo de forma rasa. Nós já estudamos aqui a respeito da igreja libertada sim, mas igreja libertina não, onde esses ensinamentos dentro traziam muitos dos legalismos, o que é ruim para a igreja, o legalismo, mas ao mesmo tempo também ele abriu um precedente para que a pessoa pudesse estar colocando coisas humanas, coisas que ela acreditam, no meio dos ensinamentos de Jesus. E isso fazendo com que aquele ensinamento sobre Cristo se torne mais aceitável, se torne de uma forma que não cause tanto impacto para a vida daquela pessoa. Nós vemos ensinamentos totalmente errados de cristãos dizendo que estão fora da caixinha. É o que mais a gente escuta por aí hoje. Eu sou um cristão fora da caixinha, mas eu continuo sendo de Cristo. No contexto que eu estou dizendo que eu vi para vocês, é onde essa pessoa diz que está fora da caixa, porque ela pode dividir o que serve e o que não serve para ele dentro da palavra de Deus. Ele define o que é bom. Ele define para ele o que é ser cristão. Mas aonde ele conseguiu esse ensinamento? Aonde ele conseguiu chegar nessa conclusão? Exatamente é o ensinamento que ele está recebendo dentro da igreja pela liderança. Então há uma falha muito grande
dentro da igreja com relação a lideranças que ensinam o evangelho diferente daquilo que Paulo vem dizer aqui para os irmãos de Corinto. O cenário em que está sendo tratado isso é um cenário que Paulo se encontra decepcionado com as pessoas que exerciam a liderança dentro da igreja de Corinto. Esses falsos profetas, esses falsos mestres, eles querem liderar, estavam liderando a igreja de uma forma bem distinta do que é o padrão cristão, do que é o ensinamento que Jesus Cristo deixou para eles. O apóstolo Paulo estava diante de um grupo de homens, meus irmãos, que aparecem como líder na igreja, como líder que se orgulhavam em se comparar com os outros, inclusive com os apóstolos, na tentativa deles parecerem pessoas boas, pessoas que trabalhavam e que pregavam o evangelho da forma correta. Comparado a eles, se fôssemos ver como nós vamos estudar, Paulo até ficava, na visão deles, aquém do padrão de qualidade. Porque esses homens, esses falsos mestres, eles se vestiam bem, eles falavam bem, eles tinham eloquência naquilo que eles falavam, a forma como eles falavam era uma forma de convencimento ao povo de Deus, aos cristãos. Paulo já não deixava a desejar na fala, no conhecimento, deixava a desejar na fala, mas não deixava a desejar no conhecimento da palavra de Deus. E se você trazer esse contexto de Coríntios para os dias de hoje, forme na tua mente aí uma imagem, se é que você já viu isso, de igreja onde os seus líderes falam de forma eloquente, falam de forma a convencer as pessoas de que aquele evangelho é o evangelho verdadeiro, é o evangelho que Cristo pregou, que Cristo deixou como ensinamento. São várias igrejas que passam por esses problemas, Paulo e os discípulos ensinaram sim que nós devemos suportar as diversas falhas que tem dentro da igreja. A igreja é uma igreja falha. Os líderes são sujeitos a falhas. Os líderes são humanos, pastores, presbíteros, diáconos, a liderança da escola dominical são sujeitas a erro, são sujeitas a falhas. E Paulo vem entender isso, que as falhas existem. Mas o que não pode ser tolerado dentro da igreja é o ensinamento do Senhor Jesus sendo deturpado, sendo colocado de uma forma aonde não foi o que Cristo disse, não foi o que Cristo deixou. Acompanhe comigo então no texto que nós lemos de Coríntios, no verso de número 1, no primeiro verso ele já vem dizer: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me. Alguns daqueles cristãos que Paulo tinha levado à fé em Cristo, eles começaram a seguir esses falsos mestres. Mas o apóstolo Paulo parecia um tolo para eles. Parecia que Paulo falava coisas de tolice, coisas que não eram do evangelho de Cristo, já que os falsos mestres propagaram dentro da igreja esses falsos ensinamentos. Aos olhos dele, Paulo era um tolo. Se você for criar uma analogia, dá para você pensar assim a respeito do seu filho adolescente, que você tem na sua casa, e que chega um certo momento em que os pais parecem que são quadrados, que aquilo que fala são embaraçosos para os adolescentes. Eu tenho 2 adolescentes em casa, então vejam que a minha fala é dobrada. O Paulo tem uma menininha lá, daqui a pouco também, criança aqui, daqui a pouco se torna adolescente. E aí existem os questionamentos a respeito. Quando é uma criança você coloca ela num banco e fala para ela assim, senta aqui. Daqui você não levanta. Se a criança for levantar, você olha a criança, senta. O adolescente é diferente. O adolescente, ele já começa, ele tem o pensamento, principalmente se ele tiver uma personalidade forte. Aí ele vai de encontro, ele vai até bater de frente, dentro da razão dele. E isso é bom. Eu vejo isso com bons olhos, porque é sinal que não vai ser um bobinho na história. Ele pensa, ele raciocina.
Talvez seja difícil até de você convencer de algumas coisas, e às vezes você tem que parar um pouco e pensar e falar, pô, será que esse menino não está certo, né? Mas se você trazer essa analogia, Paulo estava fazendo isso. Paulo estava falando a respeito dos ensinamentos de Cristo, e as pessoas estavam debatendo com ele, só que com falsos ensinamentos. O que esses falsos mestres ensinavam, pela eloquência deles, era muito difícil de combater. Porque, na verdade, o povo de Corinto pensava assim, não é possível que uma pessoa dessa, com esse conhecimento, com essa fala, não esteja falando de Deus, não esteja falando das coisas de Deus. Mas não é o que Paulo vem dizer. Quisera eu que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportar-me. Então Paulo vem dizer, sejam pacientes comigo, sejam pacientes, porque o que eu estou falando é de Cristo e é a verdade. No verso de número 2 e 3, ele vem dizer assim, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. O motivo que Paulo pede paciência para o povo de Corinto é exatamente pelo zelo que ele tem com a igreja de Deus e com o ensinamento que ele tem para essa igreja de Deus. Ele percebe que ele precisa da paciência do povo para que ele possa, dos irmãos de Corinto, para que ele possa estar falando a respeito das coisas de Deus. Então ele pede a paciência. Tenham paciência, me suportem, me aguentem. Deem o suporte também necessário para mim, para que eu possa estar pregando, para que eu possa estar falando a respeito da palavra de Deus. Porque em Corinto, assim como nas nossas igrejas, existem os cristãos. Existem aqueles em Corinto também que realmente eram do Senhor Jesus. Mas existem aqueles que estavam seguindo esses falsos ensinamentos, esses falsos mestres, né? A igreja de Cristo, meus irmãos, ela é tratada no Antigo Testamento como a noiva de Cristo, né? Como a noiva. O apóstolo Paulo tem em si mesmo, ele crê em si mesmo que ele é um pai espiritual. Assim como ele escreveu na sua epístola, ele escreveu a respeito, a orientação, dizendo que ele era o pai espiritual de Tito, ele era o pai espiritual de Timóteo também. Então, ele acredita que a igreja de Cristo, ela precisa de uma proteção espiritual. Ela precisa de uma proteção desses líderes espirituais dentro da igreja. Líderes que propagam o verdadeiro evangelho, líderes que propagam a palavra de Deus, que leem a palavra de Deus, que se entregam à palavra de Deus, para poder ter essa orientação do Espírito Santo para levar a congregação e levar a igreja de Cristo para o caminho correto, né? No verso de número 3, ele vem dizer assim, mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Os alertas de Paulo indicam que mesmo ele falando a respeito do Evangelho, não que ele nutria um ciúme a respeito da igreja, mas vai muito além desse ciúme paterno, dessa preocupação paterna com as igrejas, em especial nesse caso com a igreja de Corinto. Vai bem além disso, ele chega a voltar, ele chega a trazer a parte do passado, né? A parte da história humana, ele chega a trazer para fazer essa comparação quando ele diz que ele receia, que assim como Eva foi enganada por Satanás, ele receia que os irmãos de Corinto também estejam caindo nessa cilada do maligno, nessa cilada de Satanás e sendo enganados a respeito do verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os falsos mestres, eles são expostos, né? Eles desviam os cristãos para o seu compromisso. Paulo alerta no verso de número 4 a respeito de como esses falsos mestres estão tentando desviar os cristãos do verdadeiro caminho. Ele diz assim, se na verdade, vindo alguém pega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais.
ele vem falar a respeito da tolerância que os irmãos de Corinto estavam tendo com esse falso evangelho. Com esse evangelho de propagação de coisas que não foram deixadas pelo Senhor Jesus. Nós vamos ver mais à frente como que esses falsos mestres da época e os falsos mestres de hoje, eles agem na mente e no coração dos irmãos, tentando fazer com que isso pareça verdade. E para muitos irmãos, ele é tomado mesmo como verdade, né? Eles não conduzem, esses falsos mestres, o povo à verdadeira adoração ao Senhor. Não importa o que eles digam, eles procuram realizar a vontade própria. Então nós temos aqui já uma característica de um falso mestre, de falso ensinamento a respeito de Cristo. Quando esses falsos mestres, eles começam a ter uma devoção a eles mesmos, a eles próprios, e não ao Senhor Jesus. Quando a pregação, quando a fala se torna para eles, se torna a respeito deles, e Cristo é deixado de lado. Aí começa um ensinamento a respeito de errado, a respeito dos falsos mestres dentro da igreja. Fora isso, é colocado rituais e outras coisas dentro da igreja que o próprio Senhor Jesus condena e que não deixou isso como verdade para nós, né? Mas quem identificar um falso líder, quem identificar um falso mestre, a Bíblia nos ensina como identificar esses falsos profetas de Deus. Começando pelo discurso, começando pela pregação, começando pelo que ele fala a respeito da Bíblia. A Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, ela converge para o Senhor Jesus. Então não há como você pregar a palavra de Deus sem falar do Senhor Jesus. Mesmo que indiretamente, no nosso entendimento, está sendo falado de Cristo. Se a pessoa deixa Cristo de lado, e ela traz o egocentrismo para ela fala dela mesma, ou ela fala de outros líderes, elevando, começa o falso ensinamento, começa a falsa pregação. No verso de número 5, meus irmãos, vamos ler lá. Porque suponho em nada ter sido inferior a tais apóstolos. É o que eu acabei de comentar a respeito de que Paulo poderia passar por inferior a esses falsos mestres pela eloquência com que eles tratavam os assuntos, traziam falas judaicas nesse meio, traziam costumes de judeus nesse meio, ensinavam o povo a respeito desses costumes como se fossem a verdade de Cristo, traziam e colocavam, mesclavam o Cristo com as falas de judeus, o que tornava um evangelho mais aceitável para esses cristãos de Corinto. Só que eram falsos ensinamentos, com certeza. E Paulo se considerava, ou melhor, Paulo estava ali num contexto de inferioridade exatamente pela eloquência e pela vestimenta que o povo estava vendo. Note que a visão do povo com relação à liderança, com relação àqueles que estavam pregando, era uma visão equivocada do que é a qualificação para esse líder. Eles estavam vendo a parte exterior, eles estavam vendo aquilo que a pessoa estava vestindo, a maneira como ela estava falando, e não o que ela estava falando. Por isso que Paulo vem dizer, suponho em nada ter sido inferior a esses apóstolos. E por que ele supõe isso? Porque daí vem o versículo de número 6, ele vem dizer, embora eu seja falto no falar, isto é, eu não tenha essa eloquência, essa forma de convencimento do ser humano de falar, né? Não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos nos temos feito conhecer isto. Paulo tem a certeza, Paulo tem a convicção do conhecimento que ele recebeu do nosso Senhor. Ele tem o convencimento de que o evangelho verdadeiro é o evangelho de Cristo e que as coisas que são acrescentadas para que o ser humano possa se tornar melhor ou possa ele se sentir melhor, esse não é o evangelho do nosso Senhor.
O Evangelho de Nosso Senhor, ele traz sim uma paz que excede todo o entendimento, mas ele não traz como autoajuda, ele não traz como fazer com que o Evangelho fique adequado a você, porque você nutre o pecado X, o pecado Y. Então nós podemos pegar esse Evangelho e colocar ele de uma forma onde você consiga viver com os seus rituais, viver com os seus pecados, e também ao mesmo tempo você ser cristão. Ao mesmo tempo você ser considerado um seguidor de Cristo. Muito pelo contrário, o Evangelho de Cristo vai tratar tudo isso, vai colocar você num estado de arrependimento do seu pecado, e aí sim, você vai ter a manifestação do Espírito de Deus depois desse arrependimento, e você seguirá como cristão. Mas não que o Evangelho vai se adequar àquilo que você pensa ou àquilo que você quer. O Evangelho está aqui, mas é você que tem que reconhecer o senhorio e obedecer a esse Jesus e seguir a esse Evangelho. E Paulo também vem dizer que os falsos mestres, eles são iguais aos mestres deles. E o mestre deles é Satanás, é o enganador, é aquele que se traveste de luz, mas que na verdade ele quer que o ser humano não seja de Deus, não seja de Cristo, não arrependa dos seus pecados. O que ele quer é que o ser humano caia, mais caído do que já é, mas ele quer que o ser humano não tenha a vida eterna, ele quer que o ser humano vá para o inferno mesmo. Mas ele tenta de todas as formas, usando pessoas, usando irmãos, usando liderança, para que esse Evangelho verdadeiro de Cristo seja totalmente deturpado. No verso de número 6, ele vem dizer que, embora ele seja falto no falar, ele não é no conhecimento. Já falei a respeito disso. E assim como a serpente enganou a Eva, o medo dele é que esses irmãos, o receio dele é que esses irmãos sejam também enganados com os falsos ensinamentos a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos escorrer todo o texto, meus irmãos, porque não há tempo hábil para isso. Então nós vamos lá direto no verso de número 20, onde há uma comparação a respeito dos falsos mestres e com os apóstolos verdadeiros de Cristo. Nós vamos notar aí que a liderança de Cristo, a liderança que são realmente de Cristo, elas não permitem nenhum tipo de abuso, né? Verso de número 20, acompanhe comigo a leitura. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ele vem dizer a respeito de que as pessoas elas estão sofrendo dentro de algumas igrejas o abuso dessa liderança. Pela maneira de falar, pela eloquência que eles têm, eles conseguem convencer alguns irmãos a ficarem presos naquilo que esses falsos líderes estão falando. Mas por que essas pessoas conseguem ficar presas e ela não tem o discernimento do verdadeiro Evangelho de Cristo? Conseguem imaginar o motivo, o porquê? Se você está ouvindo uma pregação verdadeira a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, como que algumas pessoas se enveredam para esse lado do verdadeiro Evangelho, e algumas pessoas se enveredam para o lado de falsos líderes, de falsas promessas a respeito do Evangelho de Cristo. Pense um pouquinho comigo. Se alguém tiver o desejo de externar o pensamento em voz alta, fique à vontade. Não? Então vamos seguir. O motivo, meus irmãos, é exatamente o que o presbítero Paulo veio trazer na meditação dessa manhã. É o coração. O coração, quando ele é preservado na presença do Senhor, quando ele recebe o ensinamento e ele preserva esse coração com o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai seguir no caminho correto. Quando ele tem o ensinamento da palavra e ele retém isso no coração, ele vai discernir os falsos mestres. Mas se o coração do homem, ele pecaminoso que é, ele se inclina para as coisas do mal, ele se inclina para a carne,
ele se inclina para os seus próprios interesses, se aquele líder estiver falando algo e que vai de encontro a esse interesse, é para onde ele vai se inclinar. Por isso, preserve o seu coração, Paulo? Preserve o seu coração. Com o ensinamento da palavra de Deus, retenha no seu coração e na sua mente a palavra de Deus, para que você não seja enganado, para que a palavra falsos ensinamentos venham de encontro ao seu coração muitas vezes, e aquilo, além de criar raiz, ele vai criando expectativas a respeito. Os falsos mestres são assim, os falsos ensinamentos são assim, deturpam a palavra de Deus e buscam, soltam, jogam uma semente onde ele vai encontrar ou não solo fértil. E o solo fértil, para que você manifeste o verdadeiro e o mau procedimento, é o seu coração. Do coração procedem o mal. Nós temos que entender que nós temos que preservar o nosso coração para que nós não sejamos enganados por esses falsos mestres, por esses falsos profetas. No verso de número 22, vem dizer assim: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. O discurso, meus irmãos, dos falsos mestres, para a igreja de Corinto, ele tinha um contexto judaizante. Apoiavam grande parte da proposta que a herança judaica tinha trazido a eles. Por isso eles mesclavam, faziam uma mistura a respeito do que Cristo deixou e a respeito do que eles acreditavam como judeus. Eles criam um evangelho onde Jesus não é o centro, onde Jesus não está nesse contexto, muitas vezes como Filho de Deus encarnado. Nós vamos ver em outras cartas de Paulo, como um exemplo em Colossos, no capítulo 1, no verso de 15, se não me falha a memória, até o 22, Paulo vem discorrer a respeito de Cristo. Ele vem dizer a respeito de quem é Jesus Cristo. Ele vem lá dizer a respeito de que Cristo, ele recebeu a primazia, que aprouve a Deus. Deus quis assim, foi aprovado que em Cristo residisse toda a plenitude, todo o poder. E muitas vezes isso é ensinado dentro das igrejas, não dessa forma, mas é ensinado principalmente por seitas, que Jesus Cristo, ele é um profeta, foi um homem bom, ele foi alguém que passou pela terra, propagando o amor, propagando uma série de coisas, mas não reconhecem Jesus como sendo o verdadeiro, aquele que pode nos levar para a vida eterna, aquele que com certeza o único caminho que nos leva à vida eterna. Eles veem, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto é que não importa de onde você seja, que são hebreus, também sou, são israelitas, também sou, são da descendência de Abraão, também sou. Então essas comparações que possam existir dentro da igreja, não há importância desde que você pregue o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque na realidade essa distinção que existia e que estava procurando ser ensinado dentro da igreja de Corinto, ela é falso ensino. Por quê? Porque o evangelho do nosso Senhor, ele vem dizer que nós somos todos iguais, que nós, os cristãos, estamos todos mortos dos nossos delitos e pecados. E quando Cristo entra nessa vida, há uma esperança no próprio Cristo, nele próprio, nele mesmo, para que você tenha a esperança da vida eterna. Para que diante do arrependimento dos seus pecados, você reconheça esse Jesus como Filho de Deus e você tenha salvação na vida eterna. A igualdade está aí. A pregação do Evangelho e a conversão dessas mesmas pessoas que acreditam em falsos mestres, eles têm a mesma oportunidade que todos nós temos, de igualdade. Já o ensinamento que estava sendo colocado lá era um ensinamento diferente, era um ensinamento de acepção a essas pessoas, né, as pessoas em geral. No verso de número 30, nós encontramos assim: se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Nós temos nos versos anteriores
a descrição do que Paulo passou por causa do evangelho do nosso Senhor. O que está descrito? Está descrito que ele passou lá 5 vezes, recebeu dos judeus uma quarentena de açoites, ele foi por 3 vezes fustigado com varas, foi apedrejado, sofreu naufrágio por 3 vezes, passou por perigo em rios, perigo com salteadores, perigo entre patrícios, perigo entre gentios, perigo em cidade, e vem dizer assim que ele passou perigo também até com falsos irmãos. O apóstolo Paulo podia ficar na dele, tranquilinho, não passar por nada disso, se ele não fosse tocado pelo poder do evangelho, pelo poder das boas novas em Cristo Jesus. Ele poderia ter ficado, mas pelo poder do Espírito também, ele resolveu passar por tudo isso, pelo sofrimento por pregar o evangelho de nosso Senhor. E ele vem dizer aqui que ele passou por perigos até com falsos irmãos. Com certeza, esses falsos irmãos tentaram colocar na mente e no coração de Paulo um falso evangelho. Um evangelho raso, um evangelho que muitas vezes, como eu falei, tenta se adequar à sua vida, tenta fazer com que você se sinta fora da caixinha, como eu já escutei por aí, e ele pode viver contornando esse evangelho, trazendo esse evangelho da forma como ele quer viver, mas ele se considera ainda um cristão verdadeiro. Não há mudança de vida, não há caminho para a santidade, não há nada disso, mas ele se considera um cristão. Com certeza são falsos ensinamentos que são recebidos dentro da igreja por seus líderes, né? O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele era um líder, ele era um servo, e ele se dispôs ao sacrifício, ele se dispôs ao sofrimento, mas na certeza de que Cristo estava à frente de tudo, na certeza de que Jesus daria e deu a vitória no final das coisas, né, no final de tudo. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele demonstra um compromisso com a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo também reconhece a vulnerabilidade e a ingenuidade de alguns cristãos da igreja de Corinto. Assim como nós devemos também reconhecer a ingenuidade e a vulnerabilidade de alguns irmãos da nossa igreja, no contexto geral, né, da igreja de Cristo. Os irmãos estão vulneráveis a isso. Mas Paulo vem condenar os falsos mestres que estabeleceram os falsos ensinamentos. Então que nós possamos reconhecer esses falsos mestres e que nós possamos, através da palavra de Deus, combater também esses falsos mestres. Paulo reconhece essa vulnerabilidade e ataca esses falsos mestres na igreja de Corinto. E eu pergunto aos irmãos, será que se o apóstolo Paulo vivesse hoje ainda, ele encontraria dificuldades para ser admirado nesse contexto que nós vivemos no evangelho atual? Será que hoje existem, no nosso contexto, perseguição a líderes dentro da igreja e que esses líderes propagam a palavra do verdadeiro evangelho? Será que ainda existe isso? Ou os irmãos acham que isso ficou no passado, que é só na época de Paulo que essa perseguição acontecia? Pense um pouco. Você tem sabido, você tem lido, você tem visto líderes da igreja sendo perseguidos por falarem a respeito do verdadeiro evangelho de Cristo? Um evangelho de arrependimento, que a pessoa tem que se arrepender para que ela possa receber a verdadeira conversão em Cristo? Desculpa, não entendi. Será que é só em outros países? Eu não vou citar nome de líderes da nossa igreja, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas será que os nossos líderes da Igreja Presbiteriana do Brasil, será que os nossos líderes do presbitério, os nossos líderes do sínodo, os nossos líderes do Supremo Concílio, será que eles não sofrem por propagarem o verdadeiro evangelho? Será que todos aceitam o verdadeiro evangelho?
Se cada um de nós, meus irmãos, tivéssemos a intrepidez de Paulo, a maneira como ele colocava o Evangelho de Cristo, se Paulo vivesse nos tempos de hoje, né, claro que ele receberia, como ele recebeu em todas as tribulações que ele passou aqui, ele recebeu a proteção divina, a proteção de Deus, de uma forma ou de outra, sobrenatural ou não, mas Paulo não seria só açoitado na nossa sociedade, não, viu? Paulo seria morto. Paulo seria morto dependendo da maneira como ele se expressasse. Ele não seria bem visto de jeito nenhum. Ele encontraria uma série de dificuldades. Mas imagine uma pessoa com o poder do Espírito que Paulo tinha, com a coragem e intrepidez que Paulo tinha. Imagine ele entrando dentro da igreja e apontando o dedo para esses falsos líderes, falando a respeito dos falsos ensinamentos dentro das igrejas, como que ele seria recebido? Escrevendo cartas para as igrejas, denunciando como Paulo seria recebido. Com certeza não seria recebido de forma pacífica, assim como muitos, e graças a Deus por isso, dos nossos líderes fazem. Denunciam esses falsos mestres, esses falsos ensinamentos, por zelo à igreja de Cristo, por zelo ao verdadeiro evangelho. Graças a Deus nós temos líderes que fazem isso sim. Mas que tipo de líderes nós estamos criando dentro das nossas igrejas? Será que nós estamos criando líderes que falam a respeito desse falso evangelho? Ou nós estamos criando e formando líderes que também se adequam, também se moldam a um evangelho que não é o verdadeiro evangelho do Cristo? Será que nós estamos formando dentro das nossas igrejas líderes que dobram os seus joelhos e que sofrem pelo evangelho? Que sofrem pelas suas igrejas? Ou está tudo bem, deixa para lá, vamos fazer as coisas do jeito que dá? Nós temos que pensar nisso na formação dos nossos líderes. Nós temos que reconhecer os nossos líderes dentro da igreja. Nós temos que entender que esses líderes, eles têm que falar a respeito do verdadeiro evangelho, mesmo que isso doa. E muitas vezes dói. Mas tem que ser tratado, tem que ser conversado, tem que ser trazido à realidade e à verdade. E essa coragem Paulo tinha. E nós temos que ter essa coragem também, exatamente como Paulo manifestou. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 16, ele vem instruir que nós temos que ter um cuidado por nós mesmos e pela doutrina também. Acompanhe comigo lá, 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. O que Paulo vem dizer? Paulo vem dizer assim, fique esperto, tome cuidado, observe, cuide de você, para que você não caia nessa cilada de falsos profetas, falsos ensinamentos, para que você possa manifestar através do Espírito esse ensinamento verdadeiro para os seus irmãos, e eles também não caiam no engano como Eva caiu. Esse é o ensinamento de Paulo, para que Paulo resume em Timóteo, ele resume as orientações, né, que é a indicação dos falsos mestres, e que eles tinham se desviado, e portanto, os cristãos em geral também podem se desviar se eles não tomarem cuidado. Nós temos que tomar esse cuidado na nossa vida. É necessário que o líder, meus irmãos, seja portador de características e qualidades. É necessário que esse líder ele zele pela igreja do Senhor, é necessário que ele zele por si mesmo,
é necessário que ele dobre os seus joelhos e que ele conheça a palavra de Deus, para que ele próprio não seja enganado também por esses falsos ensinamentos. Então, o verdadeiro líder é aquele que não negocia a verdade de Deus, mas que ele adverte em relação aos erros. O verdadeiro líder é aquele que se empenha no estudo da palavra, é aquele que se dedica no conhecimento da verdade, é aquele que se dedica para a piedade também. O verdadeiro evangelho, ele é piedoso. Não que ele tenha que passar a mão nas coisas erradas, mas tem que ser tratado os problemas com piedade. Com piedade. O verdadeiro líder é aquele que se dedica ao ministério com alegria e com comprometimento ao trabalho que o Senhor mesmo colocou na vida dele. Nós vemos aí muitas vezes líderes que se colocam à frente da igreja por obrigação. Eles não entendem o chamado do Senhor para a vida deles. Eles não entendem, alguns líderes, que eles foram eleitos pela igreja, para defender e para zelar pela igreja. Mas quem os colocou ali foi o próprio Senhor. Foi o próprio Senhor Jesus. Por isso, que Mateus, no capítulo 7, no verso de número 15, ele vem dizer assim a respeito dos falsos mestres: acautelai-vos dos falsos mestres, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O que isso vem trazer para nós é que, em relação a esses falsos mestres, eles vão se apresentar de uma forma que de convencimento. Eu sei que você está formando na sua mente aí algumas imagens a respeito de falsos mestres, assim como eu também, quando fiz o estudo, veio na minha mente assim uma pá de gente. Na palavra do Senhor. Quando vocês preservam o teu coração na palavra do Senhor, a heresia, quando vem, o falso ensinamento, quando vem, é reconhecido pelo poder do Espírito, porque aquilo está no seu coração, a palavra de Deus está no seu coração, e você consegue discernir. Mas eu ainda advirto, que se mesmo assim você ficar em dúvida a respeito do que você ouviu, do que você viu, procure a liderança da sua igreja, procure o pastor, procure presbíteros, procure a liderança, para que aquilo seja esclarecido e aquilo não cresça no seu coração, esse falso ensinamento. Porque falso ensinamento cria até divisão dentro da igreja. Porque o irmão vai achar que aquilo é verdade, que aquilo está certo e muitas vezes não está. Então procure a sua liderança quando isso aparecerem. Então, identifique os falsos mestres, renunciem ao seu ensino,
ouçam e obedeçam a voz do Senhor Jesus, identifiquem e combatam aqueles que veem a liderança como uma escada para serem notáveis. Outra característica dos falsos mestres é exatamente como eles são totalmente egocêntricos. Eles vão estar vendo o trabalho à frente como uma escada para que eles possam estar fazendo e sendo alguém na vida, sendo alguém dentro da igreja, sendo que cargo dentro da igreja não é esse o objetivo. O ensinamento do líder é para pacificar, é para doutrinar, é para colocar a congregação a entender que sem Cristo, sem o verdadeiro evangelho, sem o arrependimento, nós estamos perdidos. Nós somos ovelhas desgarradas, tá? Honrem os seus líderes, demonstrem apreço pelos seus líderes. E bem importante, intercedam pela sua liderança, ajudem a sua liderança no serviço do reino, ajudem. Não é porque estamos à frente de um trabalho como líderes que nós somos super-homens, que nós somos super-crentes, ao contrário do falso ensinamento que propaga que eles são super-crentes. Eles fazem com que a pessoa, com que os seus membros fiquem tão presos a eles mentalmente, que eles passam a imagem de que eles são tão espirituais e a pessoa não consegue atingir aquele patamar deles de espiritualidade, que eles se tornam dependentes dessas pessoas. Isso é muito mal, isso é muito ruim, a dependência. Nós não somos supercrentes. Quem está à frente do trabalho está à frente pela misericórdia do Senhor. Quem está à frente do trabalho tem as tentações, sofre as perseguições, sofre as tribulações da mesma forma com que cada um de nós sofre. Por isso o meu último pedido é: intercedam pela liderança, constantemente pela liderança da sua igreja. E também ajudem no serviço do reino. Chame o seu líder, conversa com ele, principalmente aquele que você tem mais afinidade, não sei. Coloque as suas ideias, coloque aquilo que você pensa para melhorar muitas vezes o trabalho que está sendo feito para o reino de Deus. A igreja, Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja nós frequentamos, então é nós que temos que, dentro da palavra de Deus, fazer a igreja. Não é a liderança que vai colocar irmãos aqui ou encher a igreja. É a palavra de Deus. Assim como a palavra de Deus vai tirar alguns irmãos da igreja. Tudo isso já é previsto. Tudo isso já está escrito. Que Deus possa assim nos abençoar. Vamos orar mais uma vez? Curve a tua cabeça. Pai Santo, Pai Eterno, a Tua palavra, ó Deus, foi propagada nesse lugar, e eu peço a Deus, pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor seja aquele que vai fazer calar nos nossos corações, que o Senhor vai fazer com que as nossas mentes sejam transformadas pelo poder, ó Deus, do verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós sejamos, ó Deus, através da palavra do Senhor, através do conhecimento dessa palavra, ó Deus, sermos blindados de falsos ensinamentos, de falsos mestres, ó Deus. Que possamos olhar para os líderes, ó Deus, e reconhecer se eles estão falando a respeito das coisas do reino, se eles estão falando a respeito de Jesus Cristo ou não, ó Deus. E que nós possamos recusar esses ensinamentos, que possamos, ó Deus, nos firmar cada vez mais na palavra do Senhor, no caminho do Senhor, sabendo, ó Deus, que esse caminho é um caminho árduo, Deus, é um caminho de que muitas vezes sofremos sim, mas que temos a recompensa do nosso Senhor, que é a paz que excede todo o entendimento, e por fim a vida eterna, ó Deus. Nós louvamos o Senhor nesse dia e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, que tenhamos um bom domingo. Eu só lembro que às 6h30 teremos o culto de adoração a Deus, que todos possam estar presentes conosco aqui para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor. Amém? Alguém tem algum aviso para dar, alguma coisa?
Não entendi? Meus irmãos, então vamos aproveitar nesse momento, quem veio preparado para os dízimos e para as ofertas, vocês podem consagrar aqui no gasofilácio. E aí logo em seguida estaremos orando. Sim. A nossa irmã Beth está lembrando que nós estamos aí retornando com os trabalhos da criança, com as crianças, né? E agradecer aos irmãos que se dispuseram a estar aí na reunião. Nós tivemos uma reunião a semana retrasada, onde eu estive presente como conselheiro da UCP, e depois foi feita uma outra reunião, onde eu não pude estar presente, mas que foram já direcionados os trabalhos com as crianças. Até onde eu pude ver, já foi arrumadas as classinhas lá embaixo, né, Eliana? Foi dada uma acertada, estão ainda acertando os detalhes, mas você que é pai, você que é mãe, você que tem criança pequena, logo você vai poder estar deixando, né, o seu bebê, a sua criança, para que eles possam ouvir a palavra de Deus numa linguagem mais compreensiva para eles mesmos. Mas eles ouvirão a palavra de Deus e o verdadeiro evangelho, com certeza. Então os trabalhos estão reiniciando, e que você possa lembrar desse trabalho, que você possa estar orando por esse trabalho que está retornando. E se você tem o desejo também de nos ajudar nessa empreitada, que você pode procurar a mim, ou pode procurar a liderança da UCP, do culto infantil, e manifeste o seu desejo de estar ajudando. É bem-vinda, é o que eu disse aqui, ajude os seus líderes a propagar esse reino do Senhor. Com certeza você pode fazer alguma coisa nesse reino. Vamos orar então, consagrando os dízimos e as ofertas, e assim nós estaremos indo para nossas casas. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor, ó Deus, pelo sustento que o Senhor tem dado na tua casa, ó Deus, através dos teus filhos. Peço que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando a sementeira, que o Senhor esteja abençoando para que sempre a gente possa, ó Deus, consagrar, devolver ao Senhor aquilo que a Ti mesmo pertence, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, abrir portas de empregos aos Teus filhos, que eles possam ter, ó Deus, o sustento de cada dia, e assim também, ó Deus, cria neles a consciência de devolver os dízimos, devolver as ofertas que a Ti mesmo pertence. Coloca, ó Deus, a importância de estarmos, ó Deus, na casa do Senhor, de prover a casa do Senhor. E que o Senhor dê discernimento, ó Deus, para aqueles que vão administrar esse dinheiro, aqueles que vão direcionar esse dinheiro, e que tudo seja para o crescimento da obra do Senhor e do reino do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aqui, um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua
continua